Uma salva de palmas, né, gente? Nossa convite. Boa tarde você de casa, boa tarde vocês aí. Muito obrigada por mais um dia aqui com a gente, né? E hoje, como nossa semana vem falando sobre preconceito, hoje vamos falar sobre gordofobia. E não podemos esquecer, né, que é um preconceito ainda muito estruturado na nossa sociedade e com ele está sempre presente e não é mimimi, gente. E eu gostaria de chamar duas pessoas muito queridas, Tatiana e Ângela. Pode entrar. Então, gente, a gente queria conhecer com vocês. Quem é a Tatiana, né? Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Tatiana Lutz, eu sou professora por formação e redatora por profissão. Que bom. E quem é a Ângela, né? Meu nome é Ângela, eu sou pedagoga, estou há 21 anos como pedagoga aqui do Senai, não só aqui do Senai, mas do Senai Rio de Janeiro. Para vocês, o que é gordofobia, né? A gordofobia, assim, no sentido literal, é a aversão à pessoa gorda, né? É você ter repulsa, nojo, né? Você já imaginar um gordo como uma pessoa porca, suja, que não é inteligente. Então, já se cria um imaginário popular, né? Um estereótipo a respeito dessa pessoa. Sem conhecer o pré-julgamento, né? Já se coloca numa caixinha como se aquela pessoa realmente pudesse ser privada, inclusive, de várias oportunidades, porque ela é gorda. E qual é o espaço da gordofobia mais presente, assim? A gordofobia está presente no nosso dia a dia, em todos os âmbitos. É na mídia, né, nas redes sociais, tá em tudo, né? Eu sou muito fã de blogueiras plus size, tá? Então eu já vi uma blogueira plus size e ela foi internada e foi ver como eram as instalações para o obeso, né? E se havia condições de atender uma pessoa obesa. Sim, havia o avental que se usa para fazer o exame. Isso eu faço constrangimento, porque não tem para o meu tamanho. Não tem para mim. Então você fica lá com o avental, metade do corpo para fora, né? É assim, a realidade. A máquina de ressonância não aceita o peso, muitas vezes, de uma pessoa mais pesada, gorda, não aceita. As camas dos hospitais não comportam, muitas vezes, o peso de uma pessoa gorda. Mas a gente vive isso no dia a dia nos ônibus. As catracas dos ônibus não foram feitas para uma pessoa gorda passar. Né? Você está numa... Isso me deixou assim... nos ônibus, quando eu sento, por exemplo, outras pessoas não se sentam ao meu lado. Porque eu não consigo, aquele lugar é muito pequeno. Né? Minha perna também é curta, é cheia. E aí ninguém se senta ao meu lado. Você vê tudo ocupado e ninguém se senta ao meu lado. Avião, né? Você tem uma poltrona que mal cabe um ser magro. Existem cintos, cinto de segurança do avião, eles trabalham com extensores. Eu acredito, pelo que eu li, só há 2 extensores por voo. Ou seja, se a gente tiver mais pessoas gordas naquele local, não dá, não pode. Como eu falei para vocês, né? Eu faço 21 anos como pedagoga do Senai, no Rio de Janeiro. E eu falei com a Tati entrou recentemente, 5 meses, né? Eu falei, pela primeira vez no meu setor de trabalho, eu tenho alguém que eu me identifico. Eu nunca falei sobre moda com ninguém nesses 21 anos, eu nunca falei sobre o peso, eu nunca falei sobre nada a respeito, porque eu não tinha ninguém como a Tati, como uma pessoa, né, que eu me identifico. A gente já percebeu quanto vocês são mulheres plenas, bem-sucedidas e bem resolvidas. Isso é muito bom. Né? Com certeza um percentual mínimo de mulheres gordas que vivem essa plenitude que vocês vivem. Mas em algum momento da vida de vocês já cometeram alguma loucura para autoaceitação de dietas malucas, comprar roupa que não cabe, remédios? Vocês já fizeram algo de agressão para vocês? Camila, muito boa pergunta. Infelizmente, sim. Infelizmente, até a gente chegar a essa plenitude, né, a esse equilíbrio, essa aceitação, né, eu cometi sim, eu tomei remédios de rato, né, que o pessoal fala. Eu
Eu nunca comprei roupas menores, não. Mas eu teve uma época que eu usei muito blusa de malha soltona, calça jeans ou calça larga de moletom. E eu fui fazer esporte, né? Judô, eu fui fazer essas coisas. Porque eu sou do interior, sou de Barra Mansa, interior do estado. Quer dizer, vocês imaginam, né? Eu com 15 anos eu tinha essa altura. Era um pouco mais magra, mas ainda de sobrepeso, né? E calçando 42, uma cidade desse tamanho. Eu não tinha sapato para mim como tem hoje. Eu calçava sapato de homem do meu pai. Minhas fotos de 15 anos eram tiradas sem mostrar meu pé. Né? Então isso me emociona, isso me deixava extremamente chateada. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí Som dos Pés, eu tenho a oportunidade de viajar para fora, eu trago muitos sapatos para mim, porque os americanos, os europeus têm, né, esse tamanho, mas antigamente era muito difícil, né, conseguir uma calça do meu tamanho, porque pescava, 1,82 m, né, calçando 42, então era um conjunto, né, não era só o meu corpo, né, o meu sobrepeso, era esse conjunto. Então assim, eu tomava remédio, eu me escondia nas roupas, eu às vezes não saía, muitas das vezes. Isso que você fazia era porque você queria ser magra ou porque você queria entrar dentro do padrão que a sociedade imputava naquele momento? Eu acho que os dois, sabe? Eu queria ser magra para poder entrar nas roupas que eu via nas vitrines e não tinha o meu número. Eu sofria com isso. Como ir para uma festa de 15 anos, uma roupa com uma calça jeans, com uma calça de moletom, um sapato de homem, então eu não ia nas festas. Então eu queria emagrecer para isso. E também aceitação do meu pai em primeiro lugar, né? Minha família. Quero emagrecer talvez por uma questão, não é de estética, gente, é só, acho que por saúde talvez, por algumas taxas de colesterol melhorar, então algumas coisas assim, mobilidade realmente, para não ter que passar por certos constrangimentos, como esse que eu citei, do ônibus, né? Às vezes você não encontra roupa, se bem que o mercado plus size agora, ele deu uma expandida e está muito melhor do que era antes, a gente não encontrava roupa realmente para a pessoa, não é o padrão brasileiro, né? Que o tamanho 42 não é o tamanho 38, né? Não é fato, né? E isso causa uma série de... A pessoa vai vestir uma... Tô gorda, não tá gorda não, gente. O padrão brasileiro não é o padrão lá de fora, né? Então isso causa várias questões aí mentais, mas a gente tem que trabalhar diariamente. E pra vocês, como uma família pode mudar essa cultura gordofóbica entre crianças e jovens, assim? Porque de todos os preconceitos, né? A gordofobia é vista como mimimi, né? Aquele mimimi, pô, é só emagrecer. É tipo isso, né? Eu falei isso quando a gente conversou um pouco sobre o roteiro, né, que a gente ia falar aqui. Eu falei isso. Uma das coisas é que se fala, eu escutava muito no condomínio onde eu morava, em Jacarepaguá, antes de mudar para o Marcos. Gordo não tem, é desleixado, é preguiçoso, porque é tão fácil não tomar uma Coca-Cola, é tão fácil deixar de comer um doce. Bem... Já vimos o bolo ali, eu já tô doida pra terminar esse não comer o bolo, pra vocês colocaram um carinho ali pra gente. Imagina se eu vou deixar de comer um bolo de chocolate que vocês deixaram ali, né? Mas realmente tem muita gente que trata assim como depressão, que é mimimi, essa questão da sobrepeso, né? Mas a gente sabe que não é, né? Tem muitas questões a serem aí trabalhadas e eu acho que é muito de autoconhecimento, como a colega ali trabalhou também muito bem, a gente percebe que é muito bem resolvida, mas fala com muita propriedade. Eu fiquei, gente, como fala? E realmente aí você falou, né, que você viveu isso, né? E só se fala com propriedade e não vai falar que é mimimi quando se vive, né, gente? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, empatia cada um, né? A formação de cada um. A empatia vem para cada um, é de cada um.
viver essa empatia, ter essa empatia, né, com o outro e parar de achar que é tudo mimimi, né? Também queria fazer uma colocação em relação a isso. Eu conheço uma pessoa que o pai sempre o chamou de gordo, obeso. Um filho gostava muito de praticar esporte e o outro filho já era mais voltado para o caminho dos estudos mesmo, né? E ele conversou comigo, Tati, eu tenho certeza hoje que eu vivi achando que eu era gordo e com as minhas limitações pela forma como eu fui tratado na infância, né? A forma como eu era chamado, como eu era segregado em relação ao meu irmão, né? Então, assim, ele conseguiu se livrar disso fazendo tratamento com psicóloga durante 5 anos. Ele passou por um tratamento, passa ainda faz 5 anos. E continua se tratando e hoje ele se aceita super bem. Pratica esporte, trata bem com ele mesmo, mas trata bem com a saúde, por isso, não por outros motivos. Então, é uma coisa muito séria, é algo que chega a ser chocante, né? Dói. É assustador, né? Machuca, mas existe. Vocês acham que um assunto como esse, que é inerente para crianças, né? Porque existem crianças gordas, é necessário nas instituições educacionais públicas e privadas? Como que lida com a criança em relação a isso? Não tem um amparo psicológico, a gente até encaminha, estou falando com um pedagogo aqui do Senai, né? A gente até encaminha o profissional. Mas a gente faz os projetos pedagógicos, isso aqui já é um trabalho, né? De conscientização, de apoio. Então, assim, é feito dessa forma, um trabalho pedagógico, com palestras, com educação trabalhada dessa forma. Agora, um profissional, a gente não apoia, pelo menos assim, das instituições que eu conheço, do ensino público, não, a gente indica profissionais. O que eu posso dizer é que as escolas públicas, elas têm um programa nutricional. Sim. Tudo bem balanceado, não? Sim, tem cantinas que já estão assim, tirando refrigerante, isso tem. Tirando esses biscoitos fandangos, né, chip. Nem pode entrar na escola. Com isso, entendeu? Mas de uma forma bem, que eu conheço, que eu já vivenciei, uma forma bem tranquila, natural. Passa dessa forma e assim que as escolas que eu conheço, aqui já é liberado, né? Mas a gente trabalha essas questões de projeto, de conscientização, né? Na nutrição, na aula de biologia do SESI. E nas cantinas públicas, realmente bem lembrado pela Tati, tá? E algumas escolas particulares. O que a gente pode fazer para se amar assim, mas numa sociedade extremamente gordofóbica? Como se aceitar numa sociedade que está totalmente virada e voltada para padrões estéticos? Eu acho que é nesse sentido de se juntar aos bons, né? Aos seus pares. Eu acho que é uma maneira da gente também se sentir pertencente ao grupo e amar. É importante também essa diversidade, você interagir, você trocar com os diferentes, mas também andar com seus pares e ver que tem pessoas também que passam por mesmas questões. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Acho que esse é o caminho. Quer falar, Tati? Então, gente, eu tô aqui, eu abri a sessão de perguntas, quero saber se vocês têm alguma pergunta a fazer. Boa tarde, Mariane. Queria saber como é que vocês lidam com todo esse mercado que não só, principalmente quando a gente vê vistos filhos, mas até aqui na Renner Shopping, a gente vê muito uma falsa aceitação. Na vitrine tem um size que na real é um corpo normal, chega lá dentro e não tem. E não tem o seu tamanho. Isso é uma coisa que eu sofro muito e muitas vezes eu acabo não me vestindo como eu quero por causa disso. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso, porque todo dia um papo na cara. Com a exclusão, né, do mercado da moda, isso. Aqui no Rio tem hashtag, o size, que só vende roupa realmente para moda. E tem desfiles com gordas de biquíni, sabe? Gordas usando shortinho, gordas com cropped, não usa seu cropped, vou vestir um cropped. Não, gordas de cropped. Então você se vê aceita naquele meio, como a Angela falou.
se torna mais fácil, você respira. Você fala, eu estou no meu mundo. Nossa, que maravilha. Então eu passei a seguir pessoas com as quais eu me identifico. Né? Eu passei a seguir blogueiras plus size. A Renner é um exemplo, também me machuca. A Renner tem uma marca, que é a Ashua, que é voltada para o público plus size. E eu gostei muito da forma como eles estão se reposicionando, porque eles estão fazendo mais tamanho. Então eles estão mudando o manequim, para talvez não chamar de plus size, eles estão colocando do 44 até o 56. Então assim, a gente sabe que as mulheres não têm o mesmo corpo, uma tem mais quadril, uma tem mais busto, é isso. Sabe, né? quer ver uma coisa que me irrita? Tamanho único. Tamanho único. Cara! Gente! O que é tamanho Me único? irrita, eu tenho vontade de dar na cara da vendedora. E elas não nos atendem, né? Elas não nos atendem, elas tiram a cara. Eu já não frequento essas lojas que não vendem roupa para gorda, não frequento. É isso, eu acho que é você procurar lugares que tenham as roupas adequadas para você. Essas feiras plus size, onde você não se sinta constrangida. Veja que a calça não ficou legal, sabe? Não fechou. É uma falácia, né? Você vê aqueles manequins perfeitos. Não é por aí. É mesmo mais uma vez o corpo perfeito. Porque não é uma plus size, porque não é uma pessoa plus size. Porque o manequim é procurar e seguir quem está nesse mundo, nesse meio, e você vai encontrar roupas fashion, roupas que você acha legais, roupas que façam com que você se sinta mais pertencente a um determinado meio, seguindo essas pessoas que são iguais a você, que pensam da mesma forma que você, que falam sobre esses assuntos, sabe? Isso é muito bacana. Meninas, a competência de vocês já foi avaliada pela estrutura física? Não, graças a Deus isso não. Nossa, bem. Não, graças a Deus não. Eu quero agradecer imensamente vocês terem tirado um tempinho de vocês para acrescentar demais aqui no nosso trabalho, no nosso projeto. Tenho certeza que muita gente abriu a cabeça para muita coisa que era desconhecida. Parabéns pela fortaleza que vocês são, pelas mulheres lindas por dentro e por fora. Obrigada. Não pense que eu não choro. Que a gente não chora. Que a gente não se emociona. Vira e mexe, quase todos os dias vai ver o peitinho no peito, né? Mas nós somos maiores, nós somos mais fortes. Com certeza. Foi Uma incrível. busca ajuda na outra, que Isso aí, né? não é? Uma salva de palmas.